Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A gente está no Bhagavad Gita, comentário escrito por Ari Goswami Maharaj. A gente está no capítulo 2, texto 4. Né? Arjuna disse: ó destruidor do demônio Mado, como poderia eu matar na batalha a Bhishma e Drona? Como poderia eu usar flechas contra esses dois homens, os quais são dignos de minha veneração? Ó destruidor dos inimigos. Comentário. Neste verso, dois nomes de Krishna são utilizados, os quais parecem ser redundantes. Madhusudana indica que Krishna é um destruidor de inimigos, tal como o demônio Mado. O nome de Arishudana, ao final desse verso, também significa destruidor dos inimigos. Drona e Bhishma são dignos de adoração de Arjuna. Porém, ainda assim, se espera que Arjuna lhes atire flechas em vez de flores. Tu matas a teus inimigos, pensou Arjuna. Porém, quando é que tens matado a teus amigos e mestres? Acaso tens pensado alguma vez em fazer algo assim? E chamas a minha reticência debilidade do coração? Arjuna demonstra aqui que tão oposto se encontra na hora de lutar contra os seus parentes. Ele comenta a Krishna que preferia levar a sua vida a vida de um mendigo antes que lutar. Mendigar não é um dever prescrito de um guerreiro, de acordo com o sistema sócio-religioso do Gita. Que um guerreiro mendigue para sua manutenção seria contrário ao Dharma. Os guerreiros devem dar caridade, nunca mendigar. Entretanto, Arjuna preferia mendigar antes que matar aos seus parentes. Ele pensou: deveria eu manter meu corpo e matar ao meu guru, Drona? É o comentário do texto 5. Né? Aqui o verso, né, é preferível viver neste mundo como mendigo que viver à custa da vida de meus veneráveis, os mais velhos, assim, veneráveis. Né? Se estes seres respeitáveis são mortos, nós seremos manchados com sangue. No verso acho que eu nem coloquei, não preciso. Aqui Arjuna ele comparou Bhishma e Drona com o sol, o qual permanece puro, inclusive logo depois de entrar em contato com coisas impuras. É o texto 6. Eu sei que é melhor... Já não sei o que é melhor, se conquistar ou ser conquistado. Se eu matasse aos filhos de Dhritarashtra, aqueles que estão em pé aí, diante de mim, já não me importaria viver. Comentário. Então, neste ponto, o desconcerto de Arjuna chega ao seu ponto máximo. Ele não sabe já o que fazer. Entretanto, no meio desse desconcerto, ele expressa a convicção de que a vida material é algo inútil. Seja que ganhe ou perda, Arjuna não vê perspectiva alguma. Assim, ele demonstra sua elegibilidade, o adhikar, para aproximar-se a um guru. No primeiro capítulo, Arjuna também demonstra sua qualificação para sentar-se aos pés do Guru. No verso 31, Arjuna exibe conhecimento a respeito da diferença entre o permanente e o transitório, ao anunciar que não vê um bem superior, Shreya, em matar. Bom, nos versos 32 e 35, ele demonstra imparcialidade ante a ganância material, tanto nessa vida como na próxima. No verso 43, ele exibe o entendimento da diferença entre o corpo e a alma, ao reconhecer a potencial dificuldade da alma no inferno, no verso 32. Bom, ele exibe um controle tanto interno, chama, como externo, dama. Ele exibe a ausência de cobiça no verso 38 e demonstra tolerância no verso 46.
Traçando uma subjacente elegibilidade de Arjuna, Madhusudana Sarasvati visualiza o propósito do primeiro capítulo como indicativo daquela disciplina necessária para uma pessoa se converter em discípulo. Apropriadamente, Arjuna se rende ao seu extraordinário amigo, Krishna, solicitando a intervenção de Deus na forma de Sri Guru. Dessa forma, ele estabelece as bases para o discurso de Krishna, já que Deus somente fala diretamente àqueles os quais se percebem que temos que obter, que tem que se obter uma solução integral ao aperto material. Não existirá neste mundo nenhum outro refúgio para ele. O verso 7. Estou confundido a respeito do meu dever devido a uma mesquinha debilidade. Portanto, por favor, diga-me o que é melhor para mim. Sou teu discípulo, uma alma entregada a ti. Por favor, me instrua. A palavra karpanyam, coberto pelo ego material, presente nesse verso, representa a forma abstrata de kripana, que quer que se deixe este mundo sendo mentalmente incapaz de soltar as suas posses, é considerado aquele que deixa este mundo, sendo mentalmente incapaz de soltar, de largar as suas posses, é considerado um avarento, que permanece falsamente identificado com a matéria. No meio da sua confusão, o próprio Arjuna compreende a realidade daquilo que Krishna indicou. Ele admite sua debilidade do coração. Ele sabe que, na medida que uma pessoa considera que sabe, não poderia conhecer a verdade. Apesar do nível de qualificação de Arjuna, que se encontra manifestado à disposição de um discípulo ideal, Krishna não responde de imediato. Ele põe à prova a determinação de Arjuna em lugar de aceitá-lo imediatamente como seu discípulo. Krishna vacila, como dizendo: que posso eu dizer? Você já tens provisto tantos argumentos lógicos e tens citados as escrituras também. Que necessidade de aceitar um guru? Se existe uma pessoa... que necessidade de aceitar um guru se existe uma pessoa tão instruída, Quem poderia fazer um guru por ti no campo de batalha? Ademais, nós somente somos amigos. Se desejas um guru, deveria se aproximar a alguma outra pessoa. Se deseja eliminar a sua angústia, então somente luta. Sentindo isso, Arjuna fala fortemente sobre a futilidade de lutar, reiterando sua convicção de aceitar a Krishna como seu guru. O verso 9, Sanjaya disse: então Gudakesha disse a Rishikesha: ó Govinda, não lutarei. E ficou mudo. Comentário. Ao Arjuna negar-se aqui a lutar, ele se coloca ainda mais nas mãos de Krishna. Havendo aceitado a Krishna como seu guru, ele fala a verdade sem se perceber. Ao dizer que não lutará, ainda que em última instância Arjuna participará da batalha, ele fará isso unicamente como instrumento das mãos de Krishna, que é conhecido como Rishikesh, controlador dos sentidos. Tomando isso em consideração, não será então o próprio Arjuna que vai lutar. De modo que Gudakesha, o conquistador do sono, Arjuna se coloca a si mesmo nas mãos de Govinda, que, sendo a fonte dos Vedas, é onisciente e por isso capaz de despertar a todas as almas na relação ao seu mais elevado potencial. Através de todos esses epípetos, Sanjaya dá a entender a Dhritarashtra que Krishna inspirará a Arjuna a lutar e, portanto, que não existe esperança alguma para os filhos de Dhritarashtra. O verso 10. Ó rei, no meio de ambos exércitos, Rishikesha, sorrindo, pronunciou as seguintes palavras ao agoniado Arjuna.
Krishna sorri para animar a Arjuna enquanto Krishna se preparava para tocar temas sérios e profundos. A tentativa de... Bom, repetindo aqui, ele tentou diminuir a importância daquela situação que tanto agonizava a Arjuna. Similarmente, ao começo, o preceptor não levou tão a sério a tarefa que... Similarmente, ao começo, o preceptor não leva muito a sério a tarefa que temos diante de nós, nos fazendo acreditar que a perfeição se encontra quase ao nosso alcance, quando de fato poderia ainda demorar muitas vidas, estar muito longe disso, né? Por outro lado, o sorriso de Krishna indica seu afeto por Arjuna, que continua sendo seu amigo, inclusive depois de havê-lo convertido em seu discípulo. Na tradição Gaudiya, o discípulo vê ao seu guru como um amigo e o mais querido. O guru instrui ao discípulo tal como faria um parente mais velho e afetuoso, né? Aqui o sorriso de Krishna indica a união de amizade e serviço que caracteriza aquele amor que Arjuna tem por ele. Vishwanath Chakravarti comenta que, dado que nesse ponto Arjuna se converteu em discípulo de Krishna, Krishna meramente sorri e abstém de repreendê-lo, como fez anteriormente. Ainda que o discurso de Krishna esteja dirigido a Arjuna, o mesmo é falado no meio de todos aqueles que se encontravam reunidos e, portanto, se converte em uma mensagem universal a ser escutado por todos. Em resposta à solicitação de Arjuna, Krishna começa a falar utilizando a linguagem dos Upanishads, algo apropriado ao dirigir aqueles que já têm compreendido a conclusão dos mandatos religiosos. Ainda no meio de sua aparente confusão, Arjuna demonstra que é alguém bem versado nos códigos religiosos. Ele deixou atrás a indagação a respeito da vida religiosa, Dharma Jignasa, e agora está, pelo menos, pronto para escutar sobre a vida espiritual, Brahma Jignasa. Arjuna sabe muito bem da futilidade em perseguir uma felicidade perdurável neste mundo, inclusive quando os próprios esforços se encontram alienados com os mandatos religiosos. Os Upanishads são conhecidos como Shruti, aquilo que deve ser escutado, havendo sido falado por Deus mesmo para o nosso benefício. Enquanto Krishna começa seu discurso, Sanjaya se refere a ele como Bhagavan Deus. E dessa forma, na canção de Deus, Sri Gita Upanishad começa. O Senhor de Sri disse, esse é o verso 11. O Senhor de Sri disse, enquanto falas com palavras ocultas, enquanto você fala com palavras ocultas, você está se lamentando por aquilo que não é digno de lamentação. Os sábios não se lamentam nem pelos vivos e nem pelos mortos. Em seu Paramartha Sandarbha, Jiva Goswami, ele assinala o paralelismo entre este verso e o verso final, que conclui, no qual Krishna conclui o capítulo 18, né, o Bhagavad Gita 18.66. Esses dois versos marcam o começo e o final das instruções de Krishna a Arjuna. E, portanto, alguém poderia conjecturar a essência do todo o texto a partir deles. Em ambos os versos, Krishna instrui, não se lamente, não se preocupe. Né? Na anushochanti, ma suchaha. Aquela energia mental empregada para nos preocuparmos seria melhor investida em recordar a Bhagavan, nosso mantenedor e protetor, assim como objeto perfeito do amor. Ainda que a lamentação talvez seja inevitável, as grandes almas nos ensinam a atravessá-la sem nos identificarmos com ela. Quando presenciamos o passo do nosso bom ou mau karma, sem reagir a ele, logramos progredir na vida espiritual. Nesse verso, a educação espiritual começa apropriadamente com a primeira letra do alfabeto sânscrito, a Asotya, a qual
requeriu que que fez Krishna sorrir, né, ao pronunciar tal letra. Entretanto, em um humor de sobriedade, para assim poder explicar o ABC da vida espiritual. Ele o diz a Arjuna que não deveria se lamentar pelo corpo grosseiro nem pelo sutil, sendo que nenhum dos dois tem uma vida nem permanência. Nem tampouco deveria lamentar-se pela alma, a qual, apesar de ser digna de afeto, nunca morre. Krishna refutará os argumentos de Arjuna baseados nas escrituras religiosas, Dharma Shastras, citando aquelas escrituras que lidam com a vida espiritual, experiencial, Jnana Shastra, os Upanishads. Agora o texto 12. Nunca houve um tempo em que eu nem Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis, nem tampouco no futuro nenhum de nós deixará de existir. O significado. Aqui Krishna implica que existem dois tipos de almas, Deus mesmo e os seres vivos, tais como Arjuna e os demais reis reunidos ali. Krishna nos informa que a individualidade da alma existe em todas as três fases do tempo, passado, presente e futuro, assim como também no estado liberado, mas além da influência do tempo. Empregando a técnica de Nyaya, Krishna menciona que o ser não é um produto do tempo. Ele mesmo não possui o prag-abhava, uma não existência prévia à sua manifestação. Ao contrário, Krishna declara que a alma não se encontra sujeita à não existência produzida pela destruição. Aqui Krishna afirma sua própria individualidade. Ele não é uma alma materialmente condicionada. Portanto, em suas palavras iniciais referentes à alma, Krishna começa a estabelecer as bases da devoção eterna, já que tanto a individualidade eterna do ser como a da de Deus serão requeridas para os diversos intercâmbios recíprocos em união e devoção amorosa. Continuando, glossário Atinta Beda Abeda Atattva, né? Que significa um conhecimento categórico da suprema personalidade de Deus. Né? Abeda significa igual às suas potências e Beda significa diferente delas. Então vamos lá, vamos para a frase, filosofando, enfim. Aqui. Então a frase é a frase Vaishnava aí, de Srila Tulanandacharya. Quando Deus coloca acontecimentos inconvenientes, é para melhorar a qualidade de nossa fé, de nossa súplica e rendição. Deus nos coloca obstáculos para mostrar seu poder e logo ajuda a removê-los para mostrar sua graça. Isso, agora o filosofando. Tá. Diversamente das outras doenças, a vida é sempre mortal, não suporta curas. Canção de, Madhava Bharuta Mihatikori, Sri Vidyapati, né? A canção nascimento após nascimento, como resultado do meu karma, venho e vou repetidamente, ora como ser humano, ora como animal, e às vezes como pássaro, verme ou inseto. Mas independentemente da espécie do meu nascimento, que minha mente esteja sempre fixa nas suas narrações. Né? Essa aí a gente tinha feito aquela vez, mas tinha perdido. Agora o Siddhanta, né? Krishna, quando levantou a colina de Govardhana, ele o fez com o dedo mindinho, né? Enquanto que os outros dedos manteve fechados. Por quê? Porque por cima desses dedos fechados da mão, ele conseguiria olhar para as gopis. Essa foi a primeira vez que ele olhou diretamente para elas. Balarama, percebendo isso, ficou vermelho. Balarama, percebendo isso, né? Ficou vermelho de vergonha ao ver que Krishna as olhava. Né?
Não foi que Krishna viu que o Balarama percebeu e aí Krishna ficou com vergonha? Acho que foi isso mesmo. Tá errado aqui. Vi que tinha uma coisinha errada. É isso mesmo, então quem fica com vergonha é Krishna, que ele viu que o Balarama, né, que era o irmão. É porque transcreveu errado. Krishna ele fica com vergonha, ele vê que Balarama percebe, né? Que ele tá olhando as golpes assim. Justamente o contrário. Na lâmina eu botei assim? Como eu... Aí vai o verso, hein? Naivatma cha yatha bhavam. É a última linha, né, que a gente faltou, né? Naivatma, botar tudo junto aí. É nem meu próprio eu, né? Cha, aí é yatha, tanto quanto bhavam, tanto quanto você. Bom, uma coisa assim. E os versinhos para recordar Siksha Guruketadjani e Jasmin Tushte, Tajmagurum Prapadyeta, Kibavipa Kibaniasi, Vishavi Nivartante. Bom, aí tá o número 2, aí já é só olhar, né? Mais fácil.